E aí, gente, é isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é recorrente no canal, né? Sobre notícias relacionadas a fraudes acadêmicas, coisas do tipo, né? O exemplo desse post da InScience, 13 de fevereiro desse ano, fala sobre como um jornal declina retratar um artigo sobre biologia marinha, né? Sobre peixes, especificamente, embora uma fraude foi encontrada, né? Então, um grande estudo aí foi feito relacionado a uma diversa série de artigos de certos autores, né? Como alguns que postaram nesse jornal acadêmico importante que eu vou falar, que alguns os autores dizem que não, e o próprio jornal acadêmico falou que não tem nenhum problema no artigo, enfim, coisas do tipo, porque obviamente isso mancha a reputação do jornal, embora alguns outros jornais são mais mente aberta sobre isso, como a própria Nature, né? Enfim. Então, o que aconteceu? Pra quem não conhece a Royal Society, né? Vou colocar aqui o site deles. É literalmente, talvez, a mais antigo jornal acadêmico que ainda está em circulação do mundo, eu creio, né? Eu creio que não existe outro que seja tão antigo como os jornais acadêmicos da Royal Society, né? Que é o Transactions, uma coisa assim. Philosophical Transactions, esse daqui. E tem vários outros temas. Eles são muito fortes em biologia, por exemplo. Muita coisa de biologia. Eu mesmo já usei vários artigos da Royal Society. Normalmente os que eu usei. Eu acabei usando, né? Normalmente era sobre biologia, né? Ecologia. São muito bons nisso, né? Na minha opinião, né? Física também, mas mais em biologia. E aqui, eu coloquei nos jornais deles. Então, por exemplo, aqui tem o de ciências biológicas. Então, aqui sobre psicologia, aqui sobre é, genética, mas não antropológica, esse nome, mas genética mais relacionada a período pré-histórico, enfim. Vários artigos extremamente importantes. Também é bom impacto pela antologia, né? Esse jornal. Enfim, muita coisa boa na Royal Society, né? Só que tem um problema que a Science está falando aqui, né? Um painel investigativo independente da Universidade de Delaware concluiu no ano passado, em um relatório, né? Preliminar, discrepâncias e problemas com, com o estudo de 2016 constitui invenção, né? Então, o que que é invenção nesse contexto? É você inventar dados. Eles vão falar sobre dados relacionados ao documento Excel de experimentos, que na parte de biologia é bem importante, né? Se documentar seus experimentos, normalmente hoje em dia no Excel, né? Ou em outro software, né? Mas o Excel é mais famoso. É, documentos duplicados eles acharam, experimentos que não poderiam ser feitos num período tão curto de tempo, com o número de experimentos feitos, enfim, várias coisas aqui. O fisiologista de peixes Timothy Clark, da Universidade de Deakin, parte de um grupo internacional de denunciantes que encontrou problemas com o jornal, chama decisão de irritante, né? Então, eles encontraram problemas que provavelmente são claros e que o jornal não ter tomado nenhuma decisão, não ter respondido à altura, falando, por exemplo, tipo, isso não sou eu por causa disso, disso e disso. Não, eles simplesmente falaram que não vão retratar, é o problema, né? Então, o artigo de autoria de ecologistas marinhas Daniel Dixon e Ian Scott, da Southern Cross University na Austrália, é um dos 22 estudos publicados entre 2008 e 2018 que Clark e seus colegas denunciaram, alegando serem fraudulentos, né? E isso é um problema que pode ferrar a cadeira acadêmica de uma pessoa para sempre, né? Talvez até como professor, dependendo do, do, do erro, né? Que a universidade de alto nível vai querer contratar alguém que roubou aí pra. Que se ele fez isso num paper, ou grupo de pessoas pode ser feito em outros também. Então, aí eu falo, foi atingido por um padrão serial de desleixo, má manutenção de registros, copiar e clonar planilhas e erros em muitos artigos sobre investigação, né? Então, isso é um problema que, por exemplo, em Science.
um dos artigos que foram continham mais de 100 aqui, por exemplo, em um arquivo de Excel supostamente contendo os dados brutos do estudo continha mais de 100 duplicações inexplicáveis no artigo da InScience 2016, que a InScience retratou. Isso que é importante, o jornal, quando ele encontra os erros, ele se retrata. Isso, na verdade, faz mais forte ainda a confiança no jornal acadêmico. Lembrando que Nature Science é é um dos artigos de alto impacto mais. Jornais de alto impacto mais grande, né? São mais reconhecidos academicamente. A Royal Society também, historicamente, também é bem importante nesse cenário. Embora nas listas eu não vejo ela. Então, aí vai falar sobre o documento Proceedings B. Que se a gente for ver aqui, voltando aqui. Não, aqui a gente tava. Proceedings B, né? Foi nesse daqui de Ciências Biológicas, que literalmente esse jornal aqui, né? Sofreu problemas brilhantes no cronograma de acordo com o painel, né? A conclusão do artigo é que o peixe anêmona pode cheirar se os recifes de coral estão gripeados, branqueados ou saudáveis. Que é uma coisa extremamente interessante do ponto de vista biológico, né? De um animal conseguir sentir os feromônios relacionados a coisas como a saúde de plantas, né? De Recife, de corais de Recife. E foi baseada no experimento, numa série de experimentos nos quais peixes são colocados em um aparelho de laboratório chamado canal de escolha, que foram decidir qual direção nadar. E aí vai mostrar os parâmetros sobre isso, né? E no fim, falando sobre os problemas relacionados a isso, né? Eu naturalmente queria saber quais evidências que eles tinham para esse pedido. Tentei duas vezes em agosto e ambos os casos me disseram que o relatório era confidencial, né? Sobre a retratação desse artigo, né? Então, um dos anunciantes, Joseph Sundin, da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, diz que a revista parece ter sido muito crédula ao fazer a correção, né? Porque alguém faria um experimento por 33 dias, mas por engano escreveria os métodos e dados como se tivessem sido conduzidos em 12 dias. Então, vários probleminhas ali, aqui e ali, que era um problema, né? Aí, a conclusão aqui, né? É desconcertante que a investigação da revista tenha analisado o artigo isoladamente, quando ele sofre exatamente dos problemas que agora retratado no artigo da Science. Então, por exemplo, a Science, vamos por que a Nature também, até estou citando aqui embaixo, tem artigos que estão incorretos e foram retratados, isso acontece continuamente na Nature, por exemplo. Só que um jornal também importante, de alto impacto, que é os da Royal Society, não estão. Simplesmente estão cegos para isso e tá nem aí para artigos que têm erros, né? Esses artigos serão citados, serão usados, criarão problemas, né? De repente um pesquisador vai passar meses ou um ano inteiro, ou anos, tentando replicar artigos que muitas vezes estão incorretos. E isso é, tipo, gasto de dinheiro, recursos à toa, né? A UD não identificou publicamente o terceiro artigo que deseja retratar, mas o rascunho de relatório do painel sugere que é um artigo publicado por Monday Dixon na Nature, que observou que os dados, como o artigo da Science, tinha sérios problemas em relação de arquivo de folha de dados, enfim, vários problemas de assinatura de fabricação e falsificação de dados, né? Então, tem a lista aí, Science, Nature e Royal Society. E uma coisa importante, falar que isso é normal. Não, é normal artigos que foram aceitos descobrirem depois. Foi assim com o artigo que a gente viu sobre de coerência e computadores quânticos é, em temperatura média. Deixa eu pesquisar aqui. Quantum Computer Decoherence em temperatura ambiente, né? Quando eu lembrei em inglês, acho que temperature nature. Foi um paper retratado. Vamos ver se eu consigo achar.
Ahn, não é esse, né? Mas é esse tema. On paper, foi nesse tema aqui, não é esse. Acho que não tá aparecendo, né? Era um paper nesse tema que dizia que eles conseguiram fazer computação quântica na temperatura ambiente, que é estranho, né? Porque normalmente é, era computador quântico de supercondução, né? Que no caso, normalmente é menos 283 graus aí que você tem que usar. Um ambiente extremamente gelado. E aí fizeram esse artigo que foi retratado, né? Opa, esse artigo que foi retratado, peraí. Que foi retratado por conta de ser até impossível, né? Tipo, computadores quânticos de supercondução precisa ter uma temperatura muito baixa, menos de 200 graus. Bem mais. E quando alguém publicar algo totalmente normal, foi visto os erros no artigo e foi retratado. Eu fiz vídeo sobre isso, né? Então é um exemplo de que você tem que retratar os artigos que estão com problemas, né? E nesse caso, a Royal Society tem essa questão, né? Será que outros artigos também vão ter esse problema de não serem retratados? Porque aí tira a confiança das pessoas, né? Tipo, agora eu vou no. Vamos supor que tô fazendo a pesquisa em um tema, e aí, procurando no Google Scholar, ou seja, onde for, um artigo da Royal Society. Imagina no futuro, né? Se as pessoas vão confiar tanto na, nesse jornal quanto outros. Porque, por exemplo, a Nature e a Science são jornais conhecidos, a Cell, Biology são conhecidos. A PLOS ONE, por exemplo, ele é menos respeitado. É um jornal acadêmico menos respeitado. Até faz sentido entrar aqui. Ele tem um impacto menor. É bom, já usei vários artigos daqui, e na minha opinião, você tem que ler o artigo e você mesmo tirar suas conclusões. Se você é da área, eu não vejo por que você não teria conhecimento suficiente para julgar se um artigo numa área é bom ou não, né? Mas tem muitos artigos aqui extremamente bons, mas ela é menos respeitada do que a Nature em Science. Ela é boa, mas é menos respeitada. Isso pode acontecer com outros jornais também. Talvez possam vir a ser menos respeitados por séries, por séries questões, né? Por essa questão da falta de retratação, né? Então, resumo. A Royal Society recusou a retratar certos artigos, ou certo artigo, ou não sabemos o porquê, alegando que não tinha nenhum erro nos artigos, né? E esse é um problema, né, de alguns jornais acadêmicos grandes não estarem lidando com isso da melhor maneira, né? De uma maneira positiva, humilde, de retratar se tiver realmente erros. Enfim, esse é um problema que é, é um problema para editores acadêmicos também, né? De repente, não ser mais necessário retratar artigos porque ninguém está retratando, então, para que retratar? Vamos deixar aí. Enfim, a reputação de ninguém é julgada, mas enfim, é um problema terrível. E é isso. Até o próximo episódio.